Depois de passar por 7 entrevistas de visto J1, eu sei exatamente o que o consulado quer ouvir e o que eles não querem. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a se preparar para a sua entrevista do visto J1. Nessa etapa do processo, você já tem o seu agendamento no CASV e no consulado para fazer a sua entrevista do visto. Então a melhor dica que eu posso te dar é: continue estudando inglês diariamente. Inclusive, se o seu medo é com relação ao inglês, eu dou aulas focadas justamente para situações reais de intercâmbio, como por exemplo, a entrevista do visto J1. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu sei que essa dica parece clichê, mas quanto mais confortável você estiver com o seu nível de inglês, menor vai ser o nervosismo na hora da entrevista. E cá entre nós, a entrevista no consulado não é um bicho de 7 cabeças. Eles não querem negar o seu visto. O seu acampamento precisa de você e eles sabem disso. Eles só precisam confirmar algumas informações. A primeira é que você tem conhecimento do programa pelo qual você está participando. A segunda é que você tem conhecimento da vaga e também do lugar para qual você está indo. Então, que você sabe exatamente o que você está indo fazer, seja nesse acampamento ou seja em um hotel ou um resort de esqui, no caso de um work and travel. A terceira e a mais importante é que você tem pretensões claras e fortes para voltar para o Brasil depois do seu intercâmbio. E 4, que o seu nível de inglês é adequado para um programa de intercâmbio de trabalho, que é o que você vai participar. E nesse caso, o seu inglês não precisa ser perfeito. Você pode, e é normal que você cometa alguns erros durante a entrevista mesmo. No meu caso, eu já cometi alguns erros e também já tive que pedir para eles repetirem perguntas porque eu não tinha entendido, e é perfeitamente normal. Eles querem que você saiba se comunicar e que você tenha confiança ali na hora de estar falando inglês. Então, pensando nessas 4 coisas que o cônsul vai querer confirmar com você, é importante que, além de estudar inglês, você tenha conhecimento sobre o programa e sobre a vaga pelo qual você está indo para participar, já que essas são perguntas muito comuns na hora da entrevista. Agora, falando da parte de documentação, é muito importante que você organize e separe seus documentos com antecedência, para evitar um nervosismo ali no dia da sua entrevista. Para essa parte, eu vou separar em 2 etapas. A primeira etapa, a sua ida ao CASV. A ida ao CASV é única e exclusivamente para tirar as suas digitais e uma foto, caso o seu visto seja aprovado, essa vai ser a foto que vai ser usada no seu visto. Então, para esse momento, os documentos obrigatórios são o seu passaporte e a sua DS-160, que é a confirmação que sai depois que você termina de preencher aquele formulário no site do governo americano. Então, só precisa desses 2 documentos. Para o caso, é muito mais tranquilo, você pode levar o seu celular, desde que ele esteja desligado, e também pode entrar com mochila, desde que você não tenha comida ali dentro. Se você tiver comida, eles vão jogar fora, porque agora eles revistam toda a sua mochila, e você passa por detector de metais, mas fora isso, é super tranquilo. Então, o que não entra mesmo são alimentos e mochila, mala grande, então mala de mão, por exemplo. A etapa 2, que é a sua ida ao consulado. Nesse momento vai acontecer a sua entrevista do visto J1. E eles costumam ser um pouquinho mais rigorosos, então não entra celular em nenhum tipo de eletrônico, mesmo que desligado. E sempre nos consulados, na frente dos consulados, tem ali os guarda-volumes para você poder deixar os seus pertences, enquanto você faz a sua entrevista. Para esse momento, os documentos obrigatórios são o seu passaporte, o seu DS-2019, que é aquele documento emitido pelo seu sponsor, e o terceiro, o seu comprovante de pagamento da taxa SEBS. Esse comprovante é bem fácil de tirar também, você vai receber ali as instruções ou da agência ou do seu sponsor mesmo, para você conseguir emitir isso. Esses são os documentos obrigatórios. Em 7 vistos de J1 que eu já tirei, nunca me pediram absolutamente nenhum outro tipo de documento, até porque no próprio site do governo americano são esses os 3 documentos tidos como obrigatórios. Mas, como eu gosto de ir preparada, eu sempre acabo levando 2 outros tipos de documento. O primeiro, que comprove ali a questão financeira, Então, se eu estou pagando pelo meu programa, eu levo ou um extrato da minha conta bancária ou os 3 últimos olerites, alguma coisa assim que comprove a questão financeira. Então, se você colocou que seus pais estão pagando pelo seu intercâmbio, pega 3 últimos olerites deles ou o extrato da conta bancária só para garantir, caso eles perguntem alguma coisa nesse sentido. E o segundo tipo de documento extra que eu gosto de levar é o que comprove a minha volta ao Brasil, o meu interesse de voltar para o Brasil após o meu intercâmbio. Então, por exemplo, se você está na faculdade, leva o seu comprovante de matrícula, porque você vai querer voltar para finalizar a sua faculdade.
Ou então, se você vai começar a trabalhar logo após de voltar do intercâmbio, se você já tem isso acordado com algum empregador aqui no Brasil, talvez eles te enviarem um e-mail comprovando isso, então você imprime ali o e-mail, né, e leva no consulado, algo que comprove que você tem interesse de voltar para o Brasil depois que você finalizar o seu programa. Então, eu realmente indicaria levar esses dois documentos extras só para você ficar mais tranquilo durante a entrevista e também para você conseguir comprovar, né, a sua história ali que você está contando durante a sua entrevista. Mas lembrando novamente que nunca me foi pedido nenhum documento além dos obrigatórios. E agora, para finalizar, as perguntas mais comuns durante a entrevista do visto J1. Esse tipo de visto costuma ter uma entrevista rápida, então eles não vão questionar 1 milhão de coisas diferentes, como por exemplo um visto de turista. Eles querem realmente comprovar que o que você colocou no seu DS-160 bate com a história que você está contando ali para eles no momento da entrevista. Então, claro, as perguntas mais comuns são: para onde que você está indo? O que você vai fazer nesse lugar? Quais vão ser as suas funções dentro desse trabalho, né? Dentro dessa posição que você aceitou? O que você pretende fazer depois que você voltar para o Brasil? Você pretende viajar depois do seu intercâmbio? Quais são as cidades que você quer conhecer nos Estados Unidos? Eles podem perguntar também qual que vai ser a cidade que você vai chegar, né? Só para eles entenderem se você já tem um conhecimento ali do trajeto que você vai fazer até o seu empregador. Mas enfim, essas são as perguntas mais comuns, assim, eles não costumam demorar muito na entrevista. É realmente uma conversa para eles entenderem se as informações que você passou quando você estava preenchendo o seu formulário batem com as informações que você está apresentando ali naquele momento e também com a documentação que você tem, né? Que você já escreveu ali no formulário, que você apresentou para você conseguir essa sua DS 2019. E justamente por ser uma entrevista tão rápida, é muito importante que você tenha conhecimento sobre o processo do visto J1, que você tenha preenchido a sua DS 160 corretamente. Se você entende o programa, conhece a sua vaga, tem os documentos organizados e pratica inglês, você com certeza está preparado. E se você quer uma ajuda personalizada para essa etapa, desde o preenchimento da DS 160 até uma preparação completa para a entrevista do visto, eu tenho uma assessoria e eu vou deixar o link aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, curte e compartilha com quem também vai passar pela entrevista do visto J1. Até o próximo vídeo, tchau!